Olá pessoal, beleza? Vamos agora nesse vídeo aprender como determinamos uma função de segundo grau quando a gente sabe as raízes dessa função. Bom, a função de segundo grau ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. f de x, que é o nosso y, igual a vezes x menos x', que é a primeira raiz, vezes x menos x duas linhas, que é a segunda raiz. Ok? Então, sabendo as raízes, a gente joga uma raiz aqui dentro, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e aí vai embora. Ok? Então, vamos ver isso num exemplo? Nós vamos determinar a função que passa pelos pontos 2, 0, 5, 0 e 0, 30. Lembrando que as raízes são os caras que fazem o meu y ficar igual a zero. Então, olhando para cá, o y aqui não é zero? E aqui também não é zero? Então, isso quer dizer que o 2 é uma raiz e o menos 5 é outra raiz. Então, eu já encontrei as duas raízes, 2 e menos 5. Tudo bem? Então, pensa comigo. Olha aí. Eu vou escrever a função desse jeito aqui, ó. Só que trocando x' por 2 e x duas linhas por menos 5. Então, vai ficar y igual a vezes x menos 2, porque a primeira raiz é 2, vezes x menos 5. Um menos é do jeito da função, e o outro menos é do número, menos 5. Só que esse menos com menos vai virar mais. Então, é a vezes x menos 2 vezes x mais 5. Fazendo o distributivo aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x, menos 2x, menos 10. Só juntando o 5x com menos 2x, a minha função é a vezes x ao quadrado mais 3x menos 10. Agora, como que eu descubro quem é o a? Usando o terceiro ponto. Eu achei as duas raízes usando dois pontos. O terceiro ponto me diz o quê? Que quando x é zero, o y é 30. Então, vou jogar isso bem aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar 30. E no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar assim, ó. 30 igual a vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, menos 10. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. 3 vezes 0, 0. Sobrou quem? Menos 10 vezes a, menos 10a. O menos 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 30 dividido por menos 10. Presta atenção, hein? O sinal acompanha. O menos 10 estava multiplicando, vai passar o menos 10 dividindo. 30 dividido por menos 10 vai dar menos 3. Isso quer dizer que meu a é menos 3. Então, presta atenção aqui. Vou dar uma limpada aqui nesse quadro. O a agora é menos 3. E é o menos 3 que vai multiplicar essa galera, ó. X ao quadrado, 3x e menos 10. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 9x, e menos com menos dá mais 30. Essa é a função que passa pelos pontos dados. Y igual a menos 3x ao quadrado, menos 9x, mais 30. Beleza? Mas será que isso cai assim em vestibular? Sim, cai sim. Caiu aqui na UEL 2020, é uma questão bem recente. Olha. Utilizando duas retas graduadas e perpendiculares, um estudioso caracteriza
cada ponto da obra de Johannes Vermeer como um par ordenado no plano cartesiano, de forma que um ponto no brinco de pérola esteja associado à origem, 0, 0. Então, se no brinco eu tivesse a origem do plano cartesiano, né, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. No brinco tem a origem. O estudioso constata que os pontos de coordenadas -10, 0 e -8, 8 se localizam, respectivamente, na boca e nos olhos retratados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma propriedade da parábola que passa pelos 3 pares ordenados presentes no texto. Que pares ordenados? 0, 0, -10, 0 e -8, 8. Ele quer a função de segundo grau que passa por esses 3 pontos. Bom, y sendo 0, esse cara aqui é a raiz. Y sendo 0, esse cara aqui é a raiz. Então, uma raiz é 0, a outra raiz é -10. Então, ficaria y igual a vezes x menos 0 vezes x mais 10, porque é menos a raiz. Se a raiz já é menos 10, então menos com menos virou mais, x mais 10. X menos 0 é x, né, gente? Então, eu posso escrever isso aqui como x, não posso? E o x multiplicando aqui em distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x. Ok? Agora, vamos, para saber quem é o A, usar o nosso terceiro ponto, -8 e 8. O x é -8, o y é 8. Vamos lá? 8 vai ser A vezes -8 ao quadrado, porque o x é -8, mais 10 vezes -8. -8 ao quadrado, -8 vezes -8, vai dar mais 64. 10 vezes -8, menos 80. 64 menos 80, menos 16A. A vezes menos 16, menos 16A. Ok até aqui, gente? Então, continuando. 8 é igual a menos 16A, o menos 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, quer dizer que o meu A vai ser menos meio. 8 dividido por 16 é meio. Ok? Então, jogando de volta na nossa função, menos meio é o nosso A, que multiplica x ao quadrado mais 10x. Ok? Só que pensa comigo, isso aqui não pode passar para o outro lado dividindo, invertendo o que está aqui? Então, o 2 está dividindo, passa multiplicando. E o 1, menos 1 que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 2y igual a x ao quadrado mais 10x. Trazendo todo mundo para o mesmo lado, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 2y. 2y mais x ao quadrado mais 10x igual a 0. Tem essa resposta? Tem. É a letra D de demasiadamente fácil. Beleza, pessoal? Vamos terminar, então, esse vídeo com um exemplo, uma questão do Enem. Ok? Ele foi do Enem Libras, porém, o banco de dados é o mesmo para todos os Enems, então é importante a gente saber isso aí. Vamos lá. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém este arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2.
Então, está aí tanto o túnel quanto a parábola, o gráfico no plano cartesiano. Qual a equação que descreve essa parábola? Bom, vamos pensar? O menos 5 e o 5 não são os cortes no eixo x? Se são os cortes no eixo x, esses caras são as raízes. E eu sei determinar função de segundo grau sabendo as raízes. Como é que eu faço? A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra. Só que uma raiz é 5, a outra raiz é menos 5. Então, vai ficar com esse jeitão. E eu vou resolver isso daí. Porém, outra coisa importante, ele não corta o eixo y no 10? O corte no eixo y não é o nosso c? Então, eu já sei que a minha resposta tem que ter o c igual a 10. Então, olha para cá. Não pode ser a letra D, está fora, porque o C da letra D é menos 25. E não pode ser a letra E, porque é mais 25. Beleza? Certo? Outra coisa, concavidade está voltada para baixo, não está? Então, quer dizer que o meu A é negativo. Então, não pode ser a letra B. Olha aí, porque o A é positivo. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra A. Tudo bem? Vamos continuar, então? Y é A vezes x menos 5, porque a primeira raiz é 5, vezes x mais 5, porque a outra raiz é menos 5. Lembra? É x menos x', x menos a raiz. Então, se a raiz é positiva, continua sinal de menos. Se a raiz é negativa, vai para sinal de mais, ok? Fazendo distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x, menos 5x, menos 25. X ao quadrado, mais 5x, menos 5x, menos 25. 5x menos 5x vai morrer, né? Tinha 5, estou devendo 5. Acabou aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 25. Certo? Como passa pelo ponto 0,10, esse ponto aqui é o ponto 0,10, x é 0, y é 10, eu vou substituir aqui no x e no y. 10 é igual a A vezes 0 ao quadrado menos 25. Ok? 0 ao quadrado é 0, então 10 vai ser igual a menos 25A. E o A vai ser 10 dividido por menos 25. Simplificando isso aí por 5, vai dar menos 2 quintos. Então, o A é menos 2 quintos, o C é 10. Resposta certa, letra A de absurdamente fácil. A de acabamos o vídeo, beleza? Agora você vai pegar a lista de exercícios e vai resolver direitinho, ok? Tchau, tchau.